A estreia da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro também marcou a primeira partida de 3 jogadores com a camisa alvinegra. O zagueiro Wanderson, contratado pela Macaca durante a última janela de transferências, atuou nos 90 minutos contra o Figueirense. Já o atacante Jonas Toró, também recém-chegado ao Moisés Lucarelli, entrou aos 15 minutos do segundo tempo no lugar de Vitor Andrade. Outro que estreou pela Ponte foi o volante Rodrigo Souza, que entrou nos minutos finais da partida. Contratado pelo clube em novembro, após passagem pelo São Bernardo, o atleta foi um dos primeiros reforços da Ponte para 2025. Mas por um desequilíbrio muscular nas pernas do volante, a estreia precisou ser adiada. O jogador até chegou a ser relacionado para enfrentar o Botafogo e o São Paulo no Campeonato Paulista, além da partida contra o Concórdia pela Copa do Brasil, mas em nenhuma das oportunidades ele entrou em campo. A comissão pontepretana optou por equilibrar o condicionamento de Rodrigo e preparar o jogador para o restante da temporada, pensando no acesso para a Série B. Como você falou, nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar. A expectativa era bem grande de iniciar, né, um ano jogando, fazendo parte do grupo. Infelizmente, na pré-temporada, acabei tendo essa lesão que me atrapalhou um pouco. Foram dias aí, meses, né, batalhando, treinando dia a dia para se recuperar. Mas, graças a Deus, já acabou, já consegui tá de volta a trabalhar com o grupo. Com um intervalo de 45 dias sem partidas e apenas um jogo por semana, o atleta de 37 anos deve ganhar cada vez mais minutagem nas próximas rodadas. Começando pela estreia da Macaca em casa na Série C. Sábado, o Clube Campineiro recebe o Retrô no Moisés Lucarelli às 5 horas da tarde. Jogo que inicialmente estava marcado para as 4 horas e que você vai conferir aqui, na tela da Band. Ponte Preta e Retrô buscam a primeira vitória no campeonato. Na primeira rodada, a Alvinegra empatou com o Figueirense em Florianópolis por 1-1, enquanto o vice-campeão pernambucano ficou no 0-0 com o Tombense em Pernambuco. Então, é um time aí que vai vir para incomodar bastante. Com certeza, o lado de lá também tem os objetivos deles nessa Série C. Então, é fazer o trabalho com o Valentim aqui, uma estratégia boa, para que a gente possa, no sábado, conseguir a vitória. Né, para que agora tá tudo certo, que o Rodrigo Souza, consiga a recuperação. Tem nada pior do que o profissional não poder exercer aquilo que ele escolheu como profissão devido a um problema que o tira da atividade. Ele é bom jogador, tem muita qualidade, em forma, fisicamente e clinicamente, é titular absoluto desse time da Ponte, ou não? Ah, sem dúvida. Tecnicamente falando, ele é muito bom jogador. E você estava falando uma coisa que é verdade, né, Batista? Eu, como ex-atleta, a gente sabe da dificuldade que é você conseguir se manter no mesmo nível, né? Porque a gente sabe que em momentos da carreira, você olha ali no elenco, ali, fisicamente falando, tecnicamente, você está um pouco acima. Agora, quando começam esses problemas aí de lesão, de contusão, né, de você tem atletas, por exemplo, que tem problemas crônicos, né? Isso aí tem que ser, o cara tem que ficar tomando remédio toda vez, toda hora antes de jogo, tal. Isso é muito ruim. É o caso do Neymar no Santos. Exatamente. Consegue jogar. Exatamente. Então é muito duro isso pro atleta, né? E você vê na fisionomia, né, do Rodrigo a alegria dele de estar podendo voltar, né? Tá podendo novamente jogar. E o atleta, ele sempre quer estar no campo, ele sempre quer estar jogando. E tomara que ele tenha uma boa sequência. Tecnicamente falando, eu não tenho dúvida, viu, Tigrão, que ele é titular. Também para mim, é lógico que foi sofrido, né? O custo-benefício do jogador até agora é 0, né? Porque ele está 90 dias. Eu até fiz essa colocação na Rádio Bandeirantes, não é cobrar ninguém, não. É só uma curiosidade que eu tenho, né? Será que esse tipo de problema, que diz que era um desequilíbrio muscular, né? E desequilíbrio muscular, então tem que corrigir isso, aí me parece que tem que, né, compensar com aparelhos, fortalecimento, etc. Mas é uma pergunta, né, porque é ruim para o jogador e péssimo para o clube, que fica durante todo esse tempo pagando o salário. E também é a falta que o jogador fez aí para a Ponte no Campeonato Paulista e já também na primeira rodada, onde ele entrou um pouquinho só contra o Figueirense. Será que isso não poderia ter sido detectado naquele exame admissional
Né? O jogador já está fazendo exames médicos, estando tudo bem, vai assinar o contrato. É só uma curiosidade, não é cobrar ninguém, não. Prefiro botar na conta de uma fatalidade, de um problema do jogador, que talvez nem ele mesmo tivesse a exata noção da gravidade desse problema que o impediu de jogar. E ele mesmo disse: nunca, não me lembro ou nunca fiquei tanto tempo assim sem jogar. Então a gente torce muito por ele, tecnicamente. Um jogador que não deixa margem a nenhuma dúvida, fez grandes temporadas pelo São Bernardo, e eu acho que se tiver inteirão, né, não pode entrar a meio pau, né? Entrar a meio pau vai ser ruim para o time e ruim para o jogador. E até nem acredito que ele comece o jogo contra o Brusque. Deve ir para o banco de novo e aí vai voltando aos poucos, porque não é mole, né? 90 dias sem atuar, ele já é um jogador veterano de 37 anos, não dá, 37 ou 38 anos, não dá para se arriscar e perder para o resto da Série C aí. Mas boa sorte para o Rodrigo Souza. Quando foi contratado a gente comemorou e infelizmente o torcedor da Ponte ainda não conseguiu vê-lo em ação. Tomara que agora a coisa aconteça a contento, que vai ajudar muito o time da Ponte. Ô Greg, a Ponte empatou com a equipe do Figueirense, em tese, resultado bom. Fora de casa, claro, né? Desde que vença a partida que tem que realizar agora contra o Retrô. Alguns jogadores não foram bem, especialmente no primeiro tempo, onde a Ponte deixou muito a desejar. Quais são as alterações que você promoveria no time da Ponte para o próximo jogo? Ô Batista, diante de todo o cenário, é claro que a gente sabe que pesa um pouquinho a questão física também, né? A Ponte teve aí 40 dias, se eu não me engano, para a preparação da Série C. Teve uma ótima notícia que para mim mudou o cenário do jogo, que foi a entrada do Elvis. Ficou no banco e acabou entrando ali no segundo tempo, foi muito bem. A Ponte jogou muito bem. Eu acho que o Alberto tem que se organizar e arrumar um jeito do Elvis jogar nesse time. Ele tem que ser titular. Isso é indiscutível. Sabe por que eu falo isso? Porque é só pegar o pessoal que está acompanhando aí, dá uma analisada para você ver nos jogos, assistam aí, não só o jogo do seu time, mas assista outros jogos da Série C para você ver o nível técnico. Ele é muito parecido. E quando você tem um jogador que desequilibra, que está um patamar acima da grande maioria dos jogadores, que é o caso do Elvis, esse cara tem que jogar, pô. Esse cara tem que ser titular de qualquer jeito. Então a única mudança que eu faria, e aí a questão de posicionamento, de quem sai, de quem entra, aí o Alberto precisa ver o que ele está pensando para o jogo. Porque agora é um jogo totalmente diferente, vai jogar em casa agora, né? E é claro, como você disse, para que aquele ponto trazido lá de Santa Catarina se torne um bom resultado, precisa ganhar aqui do Retrô. Então, a única mudança é colocar o Elvis nesse time, Batista. Olha, precisa de 29 pontos para conseguir a classificação entre os 8. Esse regulamento foi implantado em 2022. 2022, o oitavo colocado fez 29 pontos. 2023, 29 pontos. Em 2024, o ano passado, 26. Então, para não correr nenhum risco, não depender de nada e nem de ninguém, precisa fazer aí minimamente 29 pontos para conseguir a classificação. São 8 vitórias, né? 10. Não, 8 vitórias e 5 empates. Então, mas aí você vai descartar, se você fizer 8... São quantos jogos? 19. 19. Se você fizer 8 vitórias e 8 vitórias e 5 empates, você vai descartar só 6 jogos. É ponto pra caramba, hein? Para classificar em oitavo. Em oitavo. Em oitavo. Que é o último. Que é o último colocado dos classificados. Se bem que a diferença entre o oitavo, com essa pontuação, a diferença entre o oitavo e o primeiro vai ser curta. E também não adianta nada. Olha, o Botafogo da Paraíba, o ano passado, ele fez 41 pontos. Foi líder de ponta a ponta na fase de classificação. Aí caiu no mata-mata. Foi o último colocado. No quadrangular. No quadrangular ele foi o último colocado. É por isso que esse campeonato, Batista, aqui a gente sempre tem disso. É traiçoeiro, como disse Tigrão. E quando começa a segunda fase do mata-mata, a fase do quadrangular, aí é outro campeonato. Não dá pra você ter parâmetros. Isso aí, cara, na época que eu disputei a Série C,
Era diferente. Não, sabe o que era ou não? Era um sistema regionalizado, que aí juntava os 8 melhores classificados, faziam um octagonal, né? E os 4 primeiros, e jogavam todo mundo ida e volta entre si, e os 4 primeiros subiam. Era essa a forma do campeonato. Agora é bem diferente. Era bem diferente. Mas não tenha dúvida também, Tigrão, que depois que você tinha essa classificação lá do seu grupo tal, que você ia lá pro octagonal, era um campeonato totalmente diferente. Né? Era totalmente diferente, não tinha como. E tem, claro, e tem a questão também, né, dos jogos decisivos, de você tentar somar o maior número de pontos dentro do grupo. Você já não enfrenta mais aquelas outras equipes que você enfrentava, então é diferente. É muito difícil esse campeonato. Campeonato traiçoeiro dá mais de 50%. Tem que ter mais de 50% de aproveitamento. É muita coisa. É muito ponto para um campeonato tão equilibrado. Então, dentro dessa conta que você fez, Batista, de 8 vitórias e 5 empates, 8 vezes 3, 24, mais 5, 29. Pô, você descartar só 6 jogos numa guerra dessa daí, jogando 9 vezes, no caso de Ponte e Guarani, vão jogar 9 vezes fora de casa e 10 em casa. Então não dá para dar vacilo. Não dá. E esse jogo, falando já projetando o jogo de sábado, com grande transmissão aqui na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes, o que a gente tem que dizer é o seguinte: o grande flagelo da Macaca no Campeonato Paulista foram os jogos em casa. Porque a Ponte ganhou 6 jogos, fez uma belíssima campanha. Ganhou 6 em 12. Há quanto tempo que não acontecia isso? Só que dos 6, 5 foram fora de casa. O problema era em casa, que o time não consegue propor contra um adversário que vem jogando reativamente. E quem joga reativo é a Ponte, 2 reativos não funciona. Porque para você ser reativo, você tem que ser atacado. Né? E se o outro time também não ataca, fica aquele nheco-nheco ali. Agora, o que o Gleger falou tem tudo a ver. Porque o Elvis é um cara que acha uma bola, que acha um companheiro bem posicionado. Só que não adianta você ter o Elvis e não ter o cara que prende a bola lá na frente. O cara que briga, que faz uma parede, que permite ao time numa bola quebrada, por exemplo, brigar pela segunda bola próximo do gol adversário. Porque o Elvis vai enfiar essa bola toda hora. Mas quem é que vai receber? Esse cara não sou eu, como diria o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Não sou eu. Não. Esse cara é o Gé. Nenhum outro jogador, até que eu veja o 25, se tem essa característica ou não, não tem essa característica de segurar a zagueirada, aí chega todo mundo, aquela bola longa e tal, e com boa capacidade de finalização. Então é importante o Elvis, que é o arco. Quem é que vai ser a flecha? Vamos esperar o Alberto definir.